Boa noite, já estamos ao vivo. Hoje, 10 de abril, né? Dia Mundial da Homeopatia, em comemoração ao nascimento de nosso mestre, Samuel Hahnemann. Então, com prazer muito grande aqui, recebemos o Dr. Luiz Darcy, uma pessoa muito querida por mim e por todos, né? O Luiz Darcy é uma pessoa que, nos últimos anos, tem trabalhado bastante para a divulgação da homeopatia. É o ex-presidente da Associação Médica Homeopática Brasileira, ele é diretor hoje do Centro-Oeste, né, Luiz? O Luiz Centro-Oeste. Isso, o Luiz é médico homeopata, pediatra, acupunturista, tem um currículo aí que, se a gente for falar aqui, a gente fica metade da live, enfim, né? É um prazer muito grande, Luiz, estar recebendo você aqui. Vou passar a palavra para o Gilberto, depois o Amil também faz as considerações e você vai nos brindar hoje aí com a psiconeuroimunologia, né? E como ela pode ajudar na anamnese homeopática. Obrigado, Luiz, um abraço. Passo a palavra para o Gilberto. Sem som, acho, Gilberto. Ok, pronto. É um prazer imenso ter você aqui, viu, Luiz Darcy? Tem algum tempo que nós estávamos desejando a sua participação e espero que a gente possa trocar muitas figurinhas e mais vezes também. Já estou antecipando que queremos te explorar bastante, viu? Hamilton. O Luiz, seja bem-vindo. O Luiz é um grande batalhador da homeopatia, né? Vive homeopatia dia e noite, trabalha com homeopatia, divulga homeopatia em todos os níveis, em nível de atendimento, trabalhando com homeopatia, em nível do ensino, em nível da parte política da homeopatia, trabalhando nas diretorias, aí foi 2 vezes presidente da MHB, agora continua na MHB, é uma figura muito importante do nosso meio e muito querido de nós. Seja bem-vindo. Para quem não sabe, a MHB é a Associação Médica Homeopática Brasileira. Certo? Ok. Muito obrigado. Obrigado, Rogério, pelo convite, Gilberto, Hamilton. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande, uma responsabilidade poder compartilhar com vocês uma abordagem que une áreas profundamente humanas e científicas, né? A homeopatia, a psiconeuroimunologia. E o prazer maior aqui de estar entre amigos, parceiros, pessoas também que levam o nome da homeopatia para todos os rincões do país. Então, é assim, uma satisfação muito grande da gente poder estar comunicando, estar informando e que os pacientes, os usuários de homeopatia e toda a comunidade possa se beneficiar com esse trabalho de vocês, que é um trabalho maravilhoso, que é esse trabalho de informar e de fazer com que as pessoas mais informadas possam estar também defendendo, né, a causa da homeopatia frente a fake news que todas as horas aparecem nas mídias. Então, é um movimento importante, muito salutar e muito inteligente da parte de vocês, né? Muito diligente mesmo da parte de vocês fazer essa contribuição. É um prazer imenso, né? Aceitei de pronto participar. O Rogério é um grande amigo, um grande parceiro, assim como a Milton e Gilberto. Então, estar com vocês aqui é uma alegria muito grande mesmo. E hoje eu quero convidá-los, né, e a todos os nossos espectadores, ouvintes, assistentes, né, desse movimento, a refletirem comigo sobre um ponto que nos une como profissionais de saúde, também como seres humanos, que é a íntima relação entre o que sentimos, o que pensamos e o que adoecemos, né? Então, eu trouxe esse tema da psiconeuroimunologia porque é um tema que há muito tempo me cativa por conta que muitas coisas que a gente trabalha com homeopatia, a busca do sintoma homeopático, muitas vezes ela é árida, é árdua, da gente ter que tirar do paciente sintomas, às vezes com picareta, né? Para a gente poder individualizar cada caso de doença, conforme ensinou o nosso mestre Samuel Hahnemann, a quem, né, faço agora uma homenagem, aproveitando a deixa do Rogério. Hoje, em 10 de abril de 1755, na cidade de Meissen, na Saxônia, na Alemanha, nascia, né, o mestre Samuel Hahnemann, que sistematizou toda a homeopatia baseado nos conceitos hipocráticos de similia similibus curente, né? Teve uma vida longa que pôde contribuir com o mundo todo com essa ciência que até hoje, né, faz com que a gente possa estar contribuindo na vida de cada pessoa que nos procura, né? Então, há 270 anos, então, nascia Samuel Hahnemann e a ele que a gente deve tudo isso que a gente pode
contribuir na vida das pessoas hoje, né? Então, a gente, há muito tempo que me inquieta essa questão do sintoma homeopático, e a gente ouve, né, nossos mestres, nossos colegas, nas aulas, nos estudos que a gente faz, nas palestras que a gente ouve, e a gente também tem um interesse, uma aproximação com a medicina tradicional chinesa, onde eles têm uma capacidade de observar o fenômeno, os orientais, de uma forma geral, têm a capacidade de observar o fenômeno como ele é, né? Então, para o oriental, a observação da natureza, do fenômeno na natureza, é uma coisa natural. E, para nós ocidentais, muitas vezes, nós criamos teorias para explicar um fenômeno da natureza. Então, aí vem outro, explica outra teoria, muda tudo. Então, e a homeopatia está aí, né? Como nunca é demais lembrar, o ministro Guizot, quando Hahnemann, na França, começou a incomodar o status quo da medicina vigente, que queriam deportá-lo da França, e o ministro Guizot falou que se a homeopatia for uma quimera, ela por si só ia desaparecer e que a academia deveria estimulá-la e deveria apoiá-la, né, desde que ela fosse uma coisa que ajudasse realmente na cura das pessoas. E estamos aí todo esse tempo com a homeopatia e ela está em pé. Então, o que isso incomodava, né? Por exemplo, um exemplo para quem está acostumado com a homeopatia, os sintomas gerais do paciente são muito importantes, às vezes até mais importantes que os sintomas mentais, na medida que a gente não consegue ter um sintoma mental real, de qualidade, né, da subjetividade do paciente, e o sintoma geral, ele fala muito da verdade, do sentir do paciente, porque fala realmente como eu sinto, né? Então, por exemplo, um paciente que tem um desejo absurdo de doces, que chega a ser até hoje um sintoma comum, né? Pessoas gostarem de doce, mas para valorizar como sintoma homeopático, tem que ser uma coisa assim, fora do normal e que faz sofrer a pessoa se ela não tem aquele doce, aquele alimento no momento que ela tem o desejo. Então, simplesmente, o homeopata vai colher esse sintoma, vai juntar com os sintomas mais característicos do paciente, ver os medicamentos que têm correlação com isso e vai poder ajudá-lo no seu contexto da sua queixa principal e do desdobramento disso. Mas por que ele tem desejo de doce? O que significa um desejo de doce tão intenso? Em que nível, né, de sofrimento está esse paciente para ter isso? Ou uma aversão a doce, que seria uma coisa, né, mais até importante. A medicina chinesa trabalha com os órgãos relacionados com as emoções, né? Então, só para exemplificar e a gente puder entender isso, a emoção que afeta o sistema, segundo a medicina tradicional chinesa, o sistema baço-pâncreas, onde está relacionado à energia do doce, né? É o que a emoção patológica, logicamente também, para você valorizar uma emoção que pode afetar determinado órgão, tem que ser uma coisa que tira do sério o paciente, tira da rotina, da vida diária dele, né? Então, o sintoma que afeta o sistema baço-pâncreas, no conceito da medicina tradicional chinesa, é a preocupação. E eu fui atrás disso, do que é preocupação, né? A gente fala, é uma pré-se ocupar. Não, preocupação é uma ocupação sem ação. Isso é igual procrastinação. Então, pessoas que sofrem muito disso, tá? Debilitam o seu sistema energético a nível baço-pâncreas e uma energia deficiente do baço-pâncreas, segundo o conceito da medicina tradicional chinesa, faz com que ele tenha um desejo exagerado de doce, porque está faltando essa energia do doce, do açúcar no pâncreas. Enquanto que uma aversão a doce seria uma energia sobrando, né, segundo a medicina chinesa. Essas coisas foram impactando na minha cabeça e juntando com essas outras coisas, e eu fui atrás de onde que surgia isso, porque a medicina tradicional chinesa já tem mais de 2.500 anos, né? Então, como é que isso se firma hoje? Como que os estudos evoluíram para isso? E daí eu cheguei
na psiconeuroendocrinologia, seria o nome mais completo, muitas vezes é colocado como psiconeuroimunologia, mas já lá na década de 70, em estudos com camundongos, já se viam o efeito do estresse, né, nos ratinhos, né, e como que isso impactava a nível de produzir doenças físicas. Essa correlação sempre existiu ao longo da evolução da escuta do paciente na medicina, mas não se tinha ainda que mecanismos, né? E o ocidental precisa do mecanismo para explicar a realidade, né? Infelizmente é assim. Então, que mecanismo acontecia? Que níveis bioquímicos cerebrais poderiam ativar esse sistema estressor até chegar no sistema imunológico e levar uma patologia física, né? E que isso entra muito de acordo com o pensamento hahnemanniano, que a doença está lá dentro, não está lá fora. Lá fora, no físico, é apenas a expressão da doença. Então, a psiconeuroimunologia, ou PNI, como a gente pode chamar, é uma ciência que estuda essa interação entre o sistema nervoso, o sistema imunológico e os processos mentais. E ela demonstra que uma emoção não é apenas um sentimento subjetivo, mas um fenômeno que se expressa no corpo, na regulação hormonal, na imunidade e no comportamento celular, inclusive. Então, aquilo que sentimos modifica profundamente a nossa fisiologia. Isso faz eco com a visão da homeopatia. Por isso, esse entrelaçamento que eu quis trazer aqui para a gente discutir, né? Então, lá já no século XIX, Samuel Hahnemann, no Órgão da Arte de Curar, no parágrafo 213, afirmava que a causa primária e fundamental da doença reside no espírito doente do homem. Então, Hahnemann, né, com todo o seu conhecimento e os autores anteriores que o influenciaram, como Aristóteles, como Platão, ele tinha esse entendimento do homem como um ser trinário, né, uma parte física, material, né, onde se expressava a doença física, uma parte imaterial, energética, que percorria todo esse sistema, regulado por um espírito dotado de razão. E aqui, o espírito que o Hahnemann colocava, desde aquela época, né, das traduções do alemão, não tem nada, nenhuma conotação religiosa com o espírito, seja que for. É o espírito dotado de razão, ou seja, a alma, aquilo que está por trás, né, do sofrimento humano, ou da onde se origina, mais propriamente, o sofrimento humano. Então, a gente fazendo uma integração dessa psiconeuroimunologia na anamnese homeopática, oferece para a gente uma compreensão mais profunda como que as emoções influenciam a saúde física. Então, a psiconeuroimunologia estuda essas interações entre o sistema nervoso, endócrino e imunológico, demonstrando que o estresse psicológico pode desencadear uma cascata de eventos neuroendócrinos que afetam diretamente a função imunológica e, consequentemente, o adoecimento. Então, como que isso acontece lá no íntimo, né, do nosso cérebro, tá? E, na prática, né, isso até deixa de ter importância porque a gente vê isso acontecer na realidade do nosso paciente, na escuta homeopática da completude do sintoma, a gente percebe isso. Mas até para a gente ter um suporte, um embasamento, né, para substanciar o que a gente fala para os pacientes, para os alunos, né, para as pessoas que nos ouvem falar de homeopatia, é muito importante conhecer esses mecanismos psiconeuroendócrino imunológico que traz da vida essa percepção do sintoma. Então, tudo começa com uma percepção do estresse, né? Então, situações estressantes, ou seja, tudo, né, que se vive no dia a dia, são percebidos pelo cérebro, ativando a amígdala cerebral, que seria assim a parte mais primitiva do nosso cérebro, e que ela interpreta essas situações como ameaçadoras ao sistema. Isso desencadeia uma cascata, ativando o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, que é esse eixo que a psiconeuroimunologia estuda. Então, a amígdala estimula o hipotálamo, que libera
um hormônio liberador da corticotrofina, que, por sua vez, induz a hipófise a secretar um hormônio adrenocorticotrófico, que é o ACTH, conhecido de todos. O ACTH, por sua vez, vai estimular as glândulas adrenais, né, suprarrenal, a liberar o cortisol, que é o nosso glicocorticoide natural, que prepara o corpo para responder ao estresse, modulando o metabolismo e a resposta inflamatória. Tanto que a gente fala que o cortisol é o hormônio do estresse, porque é um hormônio da fuga-luta. Então, se alguém está num ambiente, um cinema, por exemplo, e alguém grita fogo, você não vai ficar pensando, quem será que botou fogo? Por que razão que alguém ia botar fogo no cinema? Não vai pensar isso. O cortisol mobiliza todas as suas reações junto com a adrenalina, que também está tudo imbricado aí, e te prepara para fugir ou para lutar, armando você estimulando a tua musculatura, fazendo você correr e você sai daquele ambiente. Então, essa é a fuga. Então, uma pessoa sob estresse crônico ou sobre uma vivência de situações emocionais crônicas, é como se ela estivesse vendo um incêndio cada minuto. Então, levando a uma fadiga desse sistema e suprimindo o sistema imunológico dela. Então, essa liberação do cortisol vai influenciar diretamente a resposta inflamatória, e que é uma descarga violenta de citocinas no organismo, né? Níveis elevados do cortisol vão suprimir a nossa função imunológica, reduzindo a produção dessas citocinas pró-inflamatórias e inibindo a atividade de células imunológicas, como o linfócito T e as células natural killer, que são a nossa defesa. E aí está, né, em última análise, a origem física, vamos dizer assim, do adoecer, de aparecer uma patologia dentro. Lógico, aí tem umas coisas mais complexas, né, que a gente entende, que é a suscetibilidade do indivíduo, por que ele vai adoecer naquele ponto. E isso é uma outra coisa que a gente vai conversar, que é muito importante. Quando a gente fala para o paciente, e é muito importante, me lembro muito das aulas do professor Matheus Marim, que ele fala para a gente fazer a prosopusbiografia do paciente. O que é prosopusbiografia? É fazer um timeline da vida do paciente, desde que ele nasce até a idade que está na sua consulta, na sua frente, no consultório, e ver tudo o que foi acontecendo com ele, todas as doenças que ele teve, todas as cirurgias que ele precisou se submeter, todas as situações clínicas que ele precisou fazer algum tratamento, alguma investigação, e paralelo a esses eventos, né, temporais na vida do paciente, explorar que momentos de emoções, de sofrimento, de gatilhos ele teve em cada situação dessa e como que ele reagiu a cada situação dessa. Então, aí a gente consegue traçar o que a gente chama hoje do eixo do adoecimento. Graças à psiconeuroendocrinologia, se a gente colocar um arco, né, uma semilua da psiconeuroendocrinologia, a gente chama de PNEI ou PNI, mais abreviando. Então, assim, tudo então começa no nosso psiquismo. Como reação já de defesa, de mecanismo de defesa, justamente para proteger a mente, né, o organismo ativa o sistema nervoso. Vamos imaginar uma doença crônica que está começando nesse nível, pode levar meses, anos para chegar aí. Nesse momento do sistema nervoso, o paciente vai apresentar sintomas, né? Às vezes sintomas emocionais, irritabilidade, reação aguda a estresse, mas tu pode fazer tudo que é exame, não vai achar nada, não vai fazer nenhum diagnóstico, até porque na nossa medicina biomédica, para fazer um diagnóstico, você precisa ter um exame laboratorial ou de imagem para você confirmar tal diagnóstico, tal patologia. Então, tanto que hoje fica difícil de chamar os distúrbios e transtornos mentais, de doenças mentais, por conta que você não tem nenhum exame de imagem nem de laboratório que diz que o indivíduo tem ansiedade, tem distúrbio bipolar, esquizofrenia, etc. e tal. Então, a gente precisa ter essa compreensão, que a gente não tem ainda dados para dar um nome, um rótulo de uma doença para esse paciente. Ok, passa mais um tempo, chega no sistema endócrino. Quando chega no sistema endócrino, é uma situação que a gente está vivendo comumente no consultório, as situações que a gente chama de doenças subclínicas. Chega uma paciente,
meia-idade, queixando que está caindo o cabelo, queixando que não está conseguindo emagrecer, que está com insônia, que a memória está ruim, que está ficando lenta. Opa, parece tudo com um diagnóstico clínico de hipotireoidismo. Você faz todos os exames, nada. Opa, como assim? Ainda não tem diagnóstico, não tem exame, né? Apenas a sua suspeita clínica. Isso, para o homeopata, já é muita coisa, né? A gente já pode fazer um monte de coisa de abordagem nessas áreas. Mas, enfim, segue a vida do paciente até que chega lá no sistema imune e aparece no exame do laboratório. A senhora tem hipotireoidismo. Então, agora vamos fazer o tratamento. Então, todo um percurso que o organismo levou de um certo tempo para desencadear uma doença. Aí você vai lá e faz o tratamento, ou seja, tampa aquela válvula que levou anos para acontecer. Muitas vezes é necessário, não estamos negando que é necessário o tratamento, mas para entender o processo. Só que você tampa a válvula, mas não resolve o problema. Por que o paciente fez aquilo? O organismo continua com o mesmo sofrimento. Aí vão aparecer outra válvula, outro diagnóstico, outro tratamento. Nada por acaso que muitas pessoas hoje têm uma cestinha de remédio. Uma para diminuir a glicemia, outra para diminuir o colesterol, outra para dormir, outra para fazer cocô, outra para acordar e assim por diante. Então, por que as pessoas estão com cesta de remédio? O que está acontecendo? Então, essa compreensão a gente tem que discutir. Não é possível isso. Muito bem, mas quem que vai fazer essas patologias? Que chega lá no final e você vai dar o diagnóstico. Você tem gastrite, você tem hipertensão arterial, você tem diabetes, você tem isso, você tem aquilo. Não adoece quem quer, é quem pode. Ou seja, existe uma predisposição individual que vem caminhando junto com esse eixo e está na base dessa meia-lua, que a gente coloca um arco na base, que é essa predisposição, né? Que o Hahnemann chamou das doenças crônicas, a psora, a psicose e a sífilis, que a gente entende hoje como uma predisposição hereditária. Mas a gente vai mais longe com a psiconeuroimunologia hoje. Por quê? Essa predisposição hereditária, as pessoas que fazem determinadas doenças, né? Elas não é porque na minha família tem histórico de hipertensão, de diabetes, de câncer, etc., que eu vou ter a mesma doença. Eu tenho uma tendência, uma predisposição, mas preciso de um gatilho. Hoje, a gente sabe, depois de tudo que aconteceu com o projeto Genoma, que a genética não é determinista. Você precisa de um gatilho para metilar o gene, que é a epigenética ou o meio ambiente que você vive. Para acontecer uma metilação, como se abrir o cadeado do gene, despertar a doença crônica e ela se manifesta. Muito bem. Que gatilhos são esses? Na grande maioria das vezes, são gatilhos emocionais. Então, e aonde que está isso? E uma percepção mais profunda ainda que a gente pode chegar, que essa predisposição hereditária não é exatamente sobre gene, é sobre um padrão emocional que vem na família das pessoas por gerações. E a gente detectando isso, acessando isso, a gente pode entender com mais profundidade a origem da doença do paciente e com o nosso estímulo, com a nossa informação homeopática, poder acessar isso e estimular a atitude proativa de cura do paciente. É disso que a gente está falando. Então, e sobre esse psiquismo, né? Então, o psiquismo é uma construção que vem herdada nesse processo, que envolve toda uma questão de têmpera, de temperamento, de tempero das famílias, junto com o meio ambiente que essa criança cresce na primeira infância, dos 4 meses de gestação até os 7 anos, e na segunda infância, dos 7 aos 14 anos, por influência do meio ambiente dos seus pais. Isso vai formar ela como uma persona, uma personalidade, a máscara que ela vai usar na sociedade. E esse não é o problema, em princípio, que vai adoecer. É como eu lido com isso é que vai me adoecer. Então, não basta uma pessoa ser extremamente escrupulosa, extremamente conscienciosa, arrumada, toda detalhista. Simplesmente, é muito bonito, é uma virtude a pessoa ser organizada e ser limpa na sua área de trabalho.
Mas se um dia ela chega e encontra uma caneta ou alguma coisa torta, fora do lugar, isso lhe causa dor de cabeça, chama todo mundo para saber quem que deixou aquilo fora do lugar, ele está doente. E se ele não cuidar disso, o eixo de adoecimento começa. Aí começa o start. Então, e que emoções como gatilho de doença a gente pode pensar? Na prática clínica homeopática é comum a gente ouvir: depois que perdi alguém, minha saúde nunca mais foi a mesma. Depois daquela traição, comecei a ter crise de enxaqueca. Depois que fui demitido, minha pele não melhora. Que isso para nós? Então, essas falas revelam o elo que a psiconeuroendocrinologia ajuda a explicar e que a homeopatia considera de forma central. O desequilíbrio começa por dentro e se manifesta por fora. E no repertório homeopático, que é uma ferramenta que usamos para mapear os sintomas, possui diversas rubricas específicas para essas condições. E por isso que esse jeito de acessar o sintoma através da emoção pode dar para a gente um filtro, né, de aproximar a gente da matéria médica de uma forma, acredito, mais profunda, né? Então, por exemplo, transtornos por pesar, do inglês grief ailments from, né? Isso está lá no repertório do Kent, no capítulo de mente, do mental. Então, transtornos por pesar, transtornos por mágoa, está lá, assim, letra capital, Gnat amara, nato muriático, fosfórico ácido. Então, vamos na matéria médica entender como que esses medicamentos têm transtorno por pesar. Por que o autor do repertório colocou esses medicamentos dessas matérias médicas nessa rubrica que a gente chama no repertório? E raiva suprimida, que é assim, da medicina, é tão interessante que a gente aproximar isso da medicina chinesa ajuda nessa compreensão. Por exemplo, se um paciente vem, por exemplo, com alguma afecção ocular, ou com uma dor no ombro, principalmente no ombro direito, uma ombralgia, você pode de cara perguntar assim: do que você está sentindo raiva? Do que você está reprimindo raiva? Por quê? Na medicina chinesa, e bate, gente, pode pesquisar que bate isso daí, porque a emoção que afeta o fígado, eu digo órgão energético, não o fígado, órgão físico, para não os pacientes ficam preocupados, tá com algum problema no fígado, né? Não, do ponto de vista da medicina chinesa, a energia do fígado é o gan, como eles chamam em chinês, o que afeta, que emoção patológica afeta o fígado? É a raiva reprimida. E o fígado, ele se expressa tanto no aparelho reprodutor feminino, como nos olhos, né? E via fáscia. Fáscia é uma outra coisa que eu descobri recentemente, infelizmente, graças assim ao apoio e estudo com fisioterapeutas integrativos, pessoas que trabalham com essa área, que a gente tem um revestimento. Eu comparo assim para explicar para as crianças. Assim, imagine a roupa do Homem-Aranha. A roupa do Homem-Aranha é como se fosse uma fáscia, um revestimento de tecido conjuntivo que reveste todos os órgãos. E ele está em conexão direta com o sistema nervoso. É por aí que as emoções afetam os órgãos. E os chineses não tinham conhecimento disso. Como é que pode um negócio desse? E eles já sabiam tudo isso, né? Então, aí se expressa no fígado, tanto que tem patologias de fígado, né? Que tem sintomas semiológicos, né? No ombro. Então, por que isso? Justamente porque essa fáscia que percorre tudo faz essa conexão. Então, você já pode perguntar direito e você desmonta o paciente, ele realmente fala de forma espontânea que ele tem raiva, que etc, etc, isso vai ajudar. E raiva suprimida na nossa matéria médica, né? Também está lá na seção de mental, estafizado e colossíntese. Olha ali que remédio, né? Então, e medos, os medos e seus efeitos crônicos. Medo é uma coisa que a gente vê a todo momento, né? E depois da pandemia, então, meus senhores, parece que as pessoas perderam a fé, porque falam, né, que quem tem fé não tem medo. Então, se a gente tem medo, porque não tem fé. Imagina essa relação. Então, o que acontece? Na medicina chinesa, o medo é a emoção que afeta o rim. E o rim se expressa na coluna lombar, no intestino e nas vias urinárias também. Então, o problema dessa área podem estar relacionados com medo. E você faz as perguntas do jeito homeopático de ser, né?
indiretamente, de forma general, vaga, e o paciente espontaneamente vai falar para você a origem disso. Só que não basta medo, você colocar medo no repertório, tem trocentos remédios. Não é por aí. Você vai ter que acessar da onde vem esse medo. Muito provavelmente dessa segunda infância, de alguma relação com a energia paterna. Então, são coisas importantes para a gente buscar. E os efeitos crônicos do medo estão muito evidenciados nas matérias médicas de acônito, de geucêmio, de licopódio, né? Então, são essas coisas que ajudam a gente a entender esse mecanismo das emoções chegando até no órgão físico. E a escuta homeopática, onde que entra a psiconeuroimunologia? Então, na homeopatia, nós realizamos uma anamnese profunda que busca compreender o indivíduo na sua totalidade. A proposta aqui é usar esse olhar da psiconeuroimunologia como uma lente auxiliar, uma ferramenta para nos auxiliar. Então, assim, como o paciente reagiu emocionalmente aos eventos de vida dele. Então, assim, mais importante do que o sentir, mais importante do que a emoção é como ele reagiu a isso, né? Isso todos os mestres da homeopatia sempre nos passaram e entra em concordância com esse aspecto. E que sintomas físicos surgiram após esses eventos? São os nossos transtornos por, né? Os transtornos por são sintomas de alta hierarquia na homeopatia, porque são sintomas que vão demonstrar que a partir daquela emoção, de acordo com como o paciente reagiu, ele sofreu eventos até chegar no nível do diagnóstico clínico, né? E existe um padrão de adoecimento quando há fragilidade emocional? É isso que a gente buscar nos pacientes e nas famílias dos pacientes, esse padrão de adoecimento, né? Então, assim, pessoas que vivem com medo da escassez, com medo de doença, e é tão interessante você observar nos pacientes como que o medo atrai as coisas. Então, assim, você chega a falar assim, só é assaltado quem tem medo de assalto, né? Então, só tem doença quem tem medo da doença. E as pessoas, infelizmente, não vivem a saúde. Elas vivem a doença. Só falam da doença, você liga a televisão, está falando de doença. Então, outra coisa que a gente vai trabalhando com o nosso paciente também, e eu vou depois finalizar com isso, de como que a gente pode ajudar de outras formas e aonde que entra, né, o estímulo homeopático, a informação da homeopatia para ajudar o paciente, né? Então, esse raciocínio, ele ajuda a gente a compreender o modo de adoecer único de cada pessoa, que esse é o ponto fundamental da prescrição homeopática, né? Então, a gente pode pensar, né, falando assim de uma forma mais coloquial, por conta do público que pode estar nos assistindo, né? Então, alguns exemplos clínicos clássicos, assim, muito ilustrativos, que todo mundo conhece da homeopatia, né? A Ignatia Amara, por exemplo, né? Pessoas que têm lutos mal elaborados, crise de choro, sensação daquele bolo na garganta, suspiros, aquela respiração suspirosa, né? Então, adolescentes que brigaram com a namorada, né? Tá lá no Guiding Symptoms do Hennig, né? A Ignatia Amara para ajudar nessas situações. Logicamente que numa abordagem mais clássica, homeopática, a gente junta com os outros sintomas característicos que vão dar a imagem mais completa desse remédio para a gente, né? E que falar de paciente que suprime a raiva, né? Que costuma se submeter a humilhações e somatizam isso com cistite, com bruxismo, com eczema, né? Stafisagra, né? No repertório do dicionário do Clark, vai ajudar a gente nessa situação. E as pessoas que sofrem calada, carregam mágoas antigas, preferem o isolamento, né? Manifestam doenças autoimunes, cefaleias recorrentes, né? Lá em Beric, a gente encontra Nato Muriaty. Então, essas situações de como as emoções levam à somatização e, principalmente, buscar identificar que isso é um padrão recorrente nas pessoas. É um padrão recorrente e isso vem das suas gerações para trás. Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que trabalhar com os pacientes, que absolutamente a culpa disso não é dos nossos pais que colocaram esses drives emocionais na gente, porque eles fizeram isso de forma inconsciente. Eles colocaram isso
porque era o melhor que eles podiam fazer naquele momento. E eles herdaram isso dos pais dele, dos avós dele, dos bisavós dele, a coisa bem-vinda. Então, cabe ao paciente e a gente orientando que quebre esses padrões, né? E aí a homeopatia pode ajudar muito nisso, ter o paciente uma atitude proativa de resolver suas questões, para que as próximas gerações se livrem dessas coisas. Porque as doenças vêm acompanhadas desses padrões emocionais que a gente conhece muito na homeopatia, né? Então, a psiconeuroimunologia nos dá uma base científica para algo que os antigos já sabiam. As nossas emoções influenciam diretamente a nossa saúde, né? E essa compreensão dos mecanismos psiconeuroendócrino-imunológicos reforça a importância de considerar fatores emocionais na avaliação homeopática. Ao integrar esses conhecimentos, o homeopata pode selecionar medicamentos que não apenas correspondam aos sintomas físicos, mas também abordam as causas emocionais subjacentes, promovendo uma abordagem verdadeiramente holística e eficaz no tratamento das doenças. Então, a homeopatia, por sua vez, nos oferece uma via terapêutica profundamente personalizada que considera essas emoções não como coadjuvantes, mas como protagonistas no processo de cura. Então, que nós possamos continuar aprimorando esse nosso olhar clínico e também nosso olhar humano para perceber que atrás de cada sintoma há uma história e muitas vezes um sofrimento emocional esperando por escuta e cuidado. E aí vem uma outra questão que a gente está promovendo, informando o paciente, porque o paciente informado ele tem liberdade. O paciente que não tem informação, ele é escravo da mídia, ele é escravo dos noticiários, escravo das fake news, escravo de coisas sem pé e sem cabeça que falam que cura tudo, que faz isso, que faz aquilo, e os pacientes cada vez mais se submetem a essas coisas, então, sem nenhuma abordagem ética, médica, científica do que possa ser útil para ajudá-lo. Então, e como que a gente vem buscando isso? Através de uma prática pessoal, isso eu quero compartilhar aqui com vocês, que é uma coisa que no último ano, já quase um ano, eu tenho investido muito nesse autocuidado, pensando numa proposta já na nossa geração, né, excetuando o menininho ali, o Rogério, pensando muito num autocuidado para o nosso envelhecimento saudável. Então, eu fui buscar essas coisas, juntei isso tudo e a gente tem trabalhado, né, com auxílio de outros profissionais da área de saúde que nos auxiliam, a gente tem buscado entender o que chama os 5 pilares para a nossa saúde. Que 5 pilares são eles? Isso foi uma busca pessoal e que tem me ajudado a promover a minha saúde e eu tenho trabalhado isso com os meus pacientes, estimulando isso e estou colhendo excelentes resultados. Que autocuidados são esses? Então, vou até compartilhar com vocês, porque isso faz muito sentido para mim. Eu tenho, exatamente em julho de 2024, eu me deparei com uma situação que eu tinha por hábito, às vezes, fazer glicemia em casa, com glicosímetro e tal, e me deparei com uma glicemia de 123. Falei, como assim? Eu não tenho histórico de diabetes na família, não tenho histórico de obesidade na família, nem de síndrome metabólica, tenho uma alimentação saudável, faço atividade física, aonde que está pegando? A busca, né, sempre foi para esse lado do emocional. Mas eu falei assim, eu não vou tomar remédio. Eu tenho 62 anos, não tomo nem vitamina, não que não deveria, de preguiça mesmo, mas não tomo nada, nenhum comprimido para nada. Então, nem homeopatia que eu deveria tomar com mais frequência. Aí eu falei assim, eu vou fazer uma dieta de baixo carboidrato, uma coisa que eu vim estudando já há algum tempo, e radicalizei. Quero ver se o negócio funcionar. Em 3 semanas, eu zerei tudo que foi trigo, laticínios e açúcar da minha vida. Zerei. Em 3 semanas, minha glicemia desceu para 97. Sem querer, um déficit calórico que começou a diminuir meu peso. Eu tinha, em julho de 24, tenho 1,74 m, estava com 77 quilos, estava assim no limite, não estava muito fora. E eu comecei a ver o meu peso baixar, a minha energia aumentar. Voltei a ter vontade de correr, que eu fazia no passado. O Rogério está de prova, de vez em quando ele vê minhas corridas no Strava aí, né, Rogério? E aí eu
comecei a aumentar a energia, coisas foram acontecendo com a diminuição do açúcar, que a minha memória começou a melhorar, que já estava capengando. Tudo isso foi melhorando. Eu falei, aqui tem uma coisa. Só que nós não fomos feitos para viver zero trigo, zero laticínio, zero açúcar, porque a gente não vive do zero. A não ser as pessoas que, por doença, né? Por exemplo, alguém que tem uma doença celíaca não pode com glúten e ponto, acabou, né? A pessoa que tem uma intolerância grave à lactose não vai tomar laticínios, ok. Mas, na média, a gente tem que encontrar a nossa medida. E, de novo, a medicina chinesa me auxiliou, porque lá diz que você deve comer de tudo, de todas as cores, de todos os sabores, desde que moderadamente. Tudo que é demais faz mal, tudo que é de menos faz mal, até água. E eu fui nessa busca. Só que faltava mais coisa. E aí eu fui atrás. Tem a questão importante do metabolismo, é a água. Nós precisamos, no mínimo, 30, 40 ml por quilo dia de água para o nosso metabolismo funcionar adequadamente. Se a gente, e a grande maioria das pessoas, não consome esse volume, porque constitucionalmente tem pessoas que são sedentas, outras que não têm sede, como tem pessoas calorentas, tem pessoas friorentas e assim por diante. Então, a gente tem que buscar isso. Em repouso, 30, 40 ml por quilo dia vai fazer com que teu metabolismo flua, desintoxique com mais naturalidade. Porque senão, ao longo do tempo, o organismo vai precisar desse volume e vai tirar da onde? Do intestino, dos rins e dos ossos. E aí a gente vai pagar o preço mais tarde. Muito bem, água. Terceiro item, sono de qualidade. Estudei o sono. O sono é um mecanismo reparador das células, de tudo que acontece no nosso organismo, às vezes mais importante que o alimento. Então, nós temos que investir numa higiene do sono, para ter um sono de qualidade, para acordar com energia, acordar pronto para a vida, para a gente conseguir transformar esse processo do autocuidado. Quarto item, atividade física regular. Então, mobilidade, principalmente para nós idosos em processo de envelhecimento, a mobilidade é fundamental. Então, se a gente não tiver músculo, não teremos articulações lá na frente. Nós precisamos de músculo, precisamos de ligamentos íntegros e funcionando. Então, a gente precisa de uma atividade regular de atividade física. E uma quinta coisa que poderia ser colocada como a primeira coisa, e que isso tem tudo a ver com a psiconeuroimunologia, com a homeopatia, com tudo isso, que é uma conexão espiritual. Gente, o poder que isso tem, independente da crença das pessoas, da religião, não importa nada, você precisa ter um contato de você com você mesmo e com alguma coisa que você acredita superior. Isso faz toda a diferença no teu autocuidado. Uma meditação, uma prática de yoga, qualquer coisa que te inspire a ter esse momento de qualidade com você. Ou um momento de qualidade com Deus, você poderia dizer assim, que isso vai fazer com que a tua frequência aumente, tua energia aumente. E vai acontecer uma coisa que eu estou observando, que eu observei em mim, estou observando nos pacientes, que você vai ficando avesso a situações de baixa frequência, de pessoas que falam bobagem, de ler bobagem nas mídias sociais, nem televisão dá para ligar mais de notícia, porque você liga a televisão, sai sangue, não ajuda nada a você. E o que acontece quando você vê uma coisa ruim? Automaticamente o teu cérebro produz os neurotransmissores. Você, inconscientemente, você julga, ou você fica com pena, ou você fica com raiva, ou você faz qualquer tipo de julgamento, e todo esse mecanismo psiconeuroimunológico entra em ação e pode desencadear, né? Foi o que aconteceu na pandemia. Muitas pessoas, nós estamos vivendo hoje, vocês têm clareza disso no consultório, as doenças crônicas pós-pandemia, que eles chamam de Covid longa, não sei o que mais, pessoas que nem tiveram Covid, mas do efeito pandêmico, de tanta notícia ruim. Todo dia morreu 100 mil, morreu 200 mil, não sei o que lá, não sei o que lá. Muitas pessoas suscetíveis acionaram esse sistema da epigenética, acordaram genes que estavam dormindo e reativaram esses padrões e desencadearam doenças, câncer, distúrbio psiquiátrico e uma série de doenças autoimunes. A gente está vendo isso agora. Então, é disso que eu estou falando, é disso que eu gosto de falar com os pacientes agora o dia inteiro. E o que isso nos ajuda na prática da homeopatia? Por quê? Falar disso tudo é simples. Você vivenciar isso e produzir isso
não é complexo. Agora, por que a grande maioria das pessoas não consegue, né? Às vezes, eu entendo, tem pacientes, por exemplo, que fumam, né? Como uma pessoa esclarecida como a gente fuma, sabendo que lá na carteirinha do cigarro tem até uma caveirinha que tem um monte de coisa que pode levar o paciente até a morte. Então, assim, o que faz com que a pessoa não tenha atitude proativa de não quero mais fumar, como não quero mais beber, não quero mais jogar, não quero mais fazer isso, fazer aquilo. E o que impede as pessoas? Alguma coisa impede. Isso está na vontade das pessoas, está nesse sistema, nesses mecanismos, e cada um tem os seus motivos, as suas explicações, que não cabe a gente julgar, mas a gente pode ajudar. E o que a homeopatia pode fazer? Então, todo mundo sabe que tem que fazer uma dieta legal, todo mundo sabe que tem que fazer atividade física, todo mundo sabe que tem que dormir bem, todo mundo sabe tudo isso. E por que não acontece isso na maioria das pessoas? Porque alguma coisa não deixa. Então, a informação homeopática, a informação de um princípio ativo de uma substância homeopática, entra em ressonância com o sofrimento primário daquele paciente e pode estimulá-lo a ter essa atitude proativa, que isso é que é o curativo. É isso que cura. Então, eu me lembro de uma palestra, o Prafu na Alemanha, em algum lugar, ele disse assim, o remédio homeopático não cura nada. A plateia quase desmaiou, né? Imagina. Ele falou, quem cura é o paciente que se cura com um estímulo homeopático. Isso é a pura verdade. Então, a gente tem que olhar para isso. E aí, acho que essa é a nossa contribuição. E aí, para fechar, trago uma citação de Paracelsus, que diz assim, a mente é o campo onde as doenças começam e é onde também devem ser curadas. Então, é sobre isso que a gente trouxe aqui para a gente conversar. Muito obrigado. Muito bem, muito bom. Nossa, foi de fio a pavio, da origem até a manifestação e o mecanismo também. Tem uma pessoa que fez uma pergunta, eu gostaria que você contemplasse. Pois não. Está vendo aí na tela? Boa noite. Um câncer seria claramente consequência disso? Quando você estava falando do circuito, né? Psico, neuro, endócrino, imunológico. Sem dúvida. Todas as doenças naturais fazem parte desse ciclo. Logicamente, aquilo que eu disse, não adoece quem quer, é quem pode. Então, assim, você precisa ter uma predisposição, né, para que, em algum momento, um gatilho ative a todo momento no nosso organismo, nós temos células que estão saindo do controle. E o nosso sistema imunológico está ali para combater essas células o tempo todo. Em algum momento, né, por alguma suscetibilidade dessa pessoa, esse sistema cochila. Ele deu uma cochilada, as células começam a se reproduzir desordenadamente, levando aos tumores, aos cânceres, etc. e tal. Então, a gente tem que entender, e se a gente sentar do lado de uma sala de espera de um consultório oncológico e conversar com as pessoas que estão ali e a gente entender como que ela estava antes de ter o câncer. O que aconteceu, né? Que sofrimento essa pessoa teve? Teve algum trauma emocional? Teve algum desgosto muito grande? Alguma coisa aconteceu? Nada no nosso organismo acontece de graça, assim no ar e desaparece no ar. Tudo tem uma causa, tudo tem uma origem. Então, a gente precisa entender esse padrão. E aí a pessoa desenvolveu câncer, fez o diagnóstico, hoje tem todos os tratamentos melhores do mundo para tratar câncer, etc., que a pessoa deve seguir esses tratamentos, mas ela também pode se beneficiar do seu autocuidado, da ajuda do tratamento homeopático, de outras terapêuticas que pode ajudá-la nesse processo, entender por que ela fez isso, né? Que essa é a questão. A questão é, quando a gente adoece, né? Por que eu fiz essa doença? Por que eu adoeci? Alguma coisa aconteceu, né? Então, a gente tem que entender esse processo. Aí, ó, a Laura comenta, e o refluxo depois dos 40 anos? Qual a emoção acumulada? Então, olha só, nesse pensamento, né, sistêmico que a gente está falando, tá? Essa raiva reprimida, ela é jogada todinha no sistema do baço pâncreas e estômago, que é a víscera na medicina chinesa do baço pâncreas, o estômago. Então, o refluxo está diretamente ligado
ao estresse e à raiva. A gente pode investigar isso e ver aonde que está isso, o jeito que a pessoa sofre disso. E é tão interessante porque usar esses sintomas, né, lógico, se o paciente confirmar isso, né, para a gente, claro, usar isso com um medicamento homeopático e também ajudar o paciente a ressignificar isso, pode ajudá-lo muito a resolver, porque tratar o efeito da remédio para refluxo, da antiácido, da omeprazol, essas coisas, vai ajudá-lo momentaneamente, paliativamente. Tem situações, lógico, que precisa ajudar o paciente, mas não vai resolver o problema, porque não é isso que causou, né? Então, infelizmente, a medicina convencional trabalha no efeito, tá? Não podemos absolutamente negar os benefícios dos tratamentos convencionais nas mais diversas patologias, quando o paciente chega no estado lesional, muitas vezes irreversível, que você tem que ter esse auxílio, sem dúvida nenhuma. Mas a gente sabe que isso não é tudo, que isso não cura. Então, a gente tem que ir atrás de outras coisas. Tem muitos elogios aqui, viu, Luiz? É muito bom escutar. Viu, Luiz? Está me ouvindo agora? Estou ouvindo bem, Hamilton. Eu estou falando que a tua palestra traz assim muitas reflexões da gente, né? E algumas coisas me chamou a atenção, né? Por exemplo, da atividade física regular, uma das coisas que se fala é que eu vou malhar, né? Eu vou malhar, vem de malhar o Judas, de bater, né? A atividade física, para introduzir como hábito, principalmente para quem não está acostumado, ela deve ser suave e curta e contínua. Então, às vezes, a pessoa que nunca fez, você fala, não, você precisa andar, como diz a Sociedade Americana de Cardiologia, 150 minutos por semana, né? O cara não anda, ele só sai do carro para casa, da casa anda de elevador, de escada rolante, então você tem que falar assim, 10 minutos, 15 minutos, caminhada ao ar livre. E aí a pessoa vai tendo prazer, e o prazer vai gerando, porque o nosso organismo reconhece o que é bom e também rejeita o que é ruim. Se você der para qualquer criança um cigarro, como meu pai me fez quando eu tinha 4 anos de idade, meu pai é um grande fumante. Ele falou, você quer fumar? Pô, fuma, tossiu, nunca mais quis fumar, né? Fiquei com a versão. Não sei se eu seria um fumante, mas nunca fui, né? Mas qualquer pessoa que vai fumar na primeira vez, não sei que ele traga na genética muita coisa, ela tem uma versão, não gosta, né? Uma bebida alcoólica mais forte também, um uísque, uma pinga, assim, ele também não gosta. A pessoa só começa a gostar por adquirir o hábito. Vai de pouquinho, vai de pouquinho, vai de pouquinho e adquire o hábito, né? Então, essa coisa de introduzir algo que seja prazeroso e depois a própria pessoa vai incrementando para chegar no nível de ter um efeito mais importante, né? Exatamente. E uma excelente estratégia que você colocou, um jeito da gente substituir um hábito ruim é por um hábito bom. Então, a pessoa que fuma, por exemplo, pode substituir isso por correr, por caminhar. E eu estou de acordo com você. E a gente tem que estar no nível dos pacientes do que eles podem dar, do que eles têm condições de fazer. Não adianta a gente implementar nenhum tipo de medida e a pessoa querer sair em 10 dias, querer correr uma maratona. Não é assim que funciona. Então, as pessoas têm que ir respeitando o seu limite, respeitando o seu tempo. Nada acontece rápido. Tudo tem um tempo. Inclusive, essa proposta que eu tenho feito e que bate com tudo que a gente tem lido, ouvido, né, e aprendido com as pessoas, é que a gente precisa, no mínimo, 3 semanas para mudar um hábito. 3 semanas a um mês, no máximo, você fazendo aquilo regularmente, com persistência, todo dia, mais ou menos no mesmo horário, aquilo fica automático. Então, eu digo para os pacientes, o que é importante é você ter uma atividade de mobilidade. Não tenho tempo de ir na casa. Não tem importância, dá uma volta em volta da casa, já está bom demais. Caminha 15 minutos, porque a pessoa vai tomando gosto e vai ela mesma se estimulando. E quando você faz uma atividade física, você melhora a tua estima, aí você consegue pensar em melhorar a tua alimentação, aí isso vai automaticamente melhorar a tua qualidade de sono. Então, tudo isso vai... E daí quando a gente faz esporte também, você conversa com pessoas que têm mais ou menos essa frequência também. Então, isso tudo te ajuda, te estimula, né? Então, é muito importante. Tanto que no processo de envelhecimento,
a gente deve investir muito em duas coisas: atividade física, ou seja, mobilidade, né? Mobilidade e convívio social. Mas que convívio social é esse? Um convívio social de qualidade. Por quê? Você tem que se reunir, se confraternizar com pessoas que mais ou menos têm ideias de que você gosta de falar, né? Então, por exemplo, alguém que gosta de teatro, não adianta arrumar uma turma de pescador para ele se reunir, não vai funcionar. Entendeu? Então tem que ter mais ou menos o ambiente da pessoa para trocar ideia, para se motivar, para tudo. Então tudo isso vai ajudar no cérebro. E cada vez mais, quando você melhora a tua frequência, é isso que eu tenho investido com as pessoas, e essa conexão espiritual nos dá essa condição, você vai se desapegando dessas coisas que atrapalham a nossa mente, que poluem o nosso cérebro e faz com que... Isso que até que eu não comentei. Quando você pensa coisas boas, pensa com amor, quando você pensa com generosidade, você pensa com doação, com todas essas coisas, esses neurotransmissores, né, que iam ativar esse sistema todo negativo, fazem o contrário e aumenta as tuas citocinas anti-inflamatórias naturais. Então, você vai conseguir ter uma melhor qualidade de saúde nessa condição também. Então, eu acho que isso aqui é muito importante. Estou vendo vocês tortos, por isso que eu estava com a tela do computador meia torta. Agora ficou melhor. Então, é disso que a gente está falando. Então, e todo mundo pode fazer com o que tem. Não tem que inventar moda. Então, quando a gente fala assim, vamos ter uma alimentação limpa, uma alimentação de qualidade, é comer comida de verdade que os nossos avós comiam. Comida que você compra na feira e no açougue, não precisa ir no supermercado. Então, aí eu falo, a comida do brasileiro, do ponto de vista nutricional, é a melhor do mundo. Tem tudo que a gente precisa. Carboidrato, gordura, proteína, sais minerais, vitaminas, que arroz, feijão, carne, salada, fruta e ovo. Não precisa mais nada que isso. Mas, infelizmente, nós estamos refém da indústria farmacêutica, que é prima irmã da indústria alimentícia. Então, uma destrói a saúde, a outra tem o remedinho para... né? Então, é assim que funciona. Esse é o jogo. Então, a gente escolhe jogar esse jogo ou fazer outro jogo. Essa é a verdade. Ali a Clara perguntando. Inflexão de ouvido por repetição. Vamos encerrar com essa questão aí? Isso, por favor. Tá. Então, infecção de ouvido e repetição, né? Então, olha só. Isso que é interessante. Se você for tratar isso do ponto de vista convencional, né? Vai corticoide, antibiótico, inflamatório, Então, aí tem que entender por que está de ouvido de repetição. Olhando para esse lado da medicina chinesa que nos ajuda, lógico que na homeopatia a gente vai perguntar tudo isso naturalmente, mas olhando por esse ângulo, tá? Quem se expressa no ouvido é a energia do rim. Então, mais uma vez, onde está o medo, onde está a insegurança, o que eu não quero ouvir. Então, a medicina ideacional também é muito interessante, né? A gente sofre nos nossos órgãos do sentido a função que está sendo mal usada, né? Então, por exemplo, eu não quero ouvir as coisas que me fazem mal, que eu sei lá o que é, me dá dor de ouvido, alguma coisa assim, né? Zumbido, todas essas questões. Então, a gente tem que ir atrás disso também para ajudar. E lógico, né? No tratamento homeopático, modalizar, individualizar cada processo desse inflamatório infeccioso e também a gente vai ter os remedinhos para ajudar. Mas entender o sofrimento que está por trás disso também acho que é de grande ajuda. Muito bom, hein, Luiz? Obrigado. Passou muito rápido, é uma pena, mas certamente você estará conosco aqui em uma ocasião posterior. Muito agradecido por você nos brindar aí com esses profundos conhecimentos, né? A gente agora tem que digerir um pouco, né? Tanta informação em uma hora e alguns minutos. Mas, enfim, muito agradecido, obrigado. Espero revê-lo em um momento próximo aí, não tão longo, não tão longe, né? Passa a palavra aí para vocês se despedirem. Então, eu vou guardar minhas perguntas para sua volta, tá? Obrigado. Vou guardar, tá anotado aqui, viu? Tá? Obrigado, agradeço muito também, viu, Luiz, você ter vindo e ter nos dado essa exuberante explicação, né? Que nós vamos guardar com carinho e desejar que os nossos assistentes, os nossos ouvintes, né? Também aproveitem e
e na primeira oportunidade que a gente tiver, nós vamos continuar desdobrando esse tema, tá? Um forte abraço para você e, mais uma vez, muito obrigado, viu? Muito obrigado, Luiz. Eu fiquei contente de saber, viu, Gilberto, que a homeoarte também nos ajuda a envelhecer com qualidade, né? Que é uma conversa entre pessoas que têm comum, né? Legal, muito bom. Eu que agradeço imensamente a oportunidade e dizer que a gente não está sozinho nessa jornada, né? Então, tudo isso a gente vem construindo com a ajuda de outros colegas, de outros profissionais da área da saúde, que fazem essa força, né, do movimento da saúde integrativa. Então, eu agradeço muito, né, a todos que me auxiliam nesse processo, tá? Muito bem. Obrigado, Luiz. Boa noite. Até a próxima. Um abraço. Muito obrigado. Tchau. Tchau.